Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Vim aqui num lugar um pouco diferente, né? Queria compartilhar uma história com vocês, né? Eu sempre venho aqui pro canal, conto das minhas aprovações. Ah, fui nomeado nisso, passei em primeiro lugar nesse concurso, consegui virar auditor. Então eu tô sempre contando as minhas vitórias, mas teve um concurso em particular que ele praticamente me derrubou. Eu queria compartilhar um pouco essa história com vocês, porque a gente pensa que quando a gente está do lado ali do concurseiro, né, assistindo os vídeos no YouTube, vendo depoimento no Instagram, vendo aqueles depoimentos de aprovados, né, a gente escuta tantas histórias de vitória, né, e a realidade é que a vida do concurseiro ela não é feita de vitórias todo dia, né. A gente está sempre caindo, lutando para se reerguer, dia após dia ali nos estudos, né, nem sempre a gente tem sucesso. E esse concurso específico, esse concurso do Senado Federal para policial legislativo, foi um concurso que me fez pensar fortemente em desistir e abalou muito as minhas estruturas. E se você é um concurseiro aí há muito tempo, provavelmente já passou por uma situação parecida. Vamos lá, deixa eu contar essa história aí. Como é que funcionou esse concurso do Senado Federal? Eu já era policial quando eu comecei a estudar para ele, eu era PRF já. Fiquei pouco tempo na PRF, já decidi estudar para concurso. Eu tinha uma vantagem muito grande de criar esse canal no YouTube, de dar dicas no Instagram, de trabalhar com concurso público. E existia uma limitação na Polícia Rodoviária Federal, que era a dedicação exclusiva, que não me deixaria fazer esse tipo de coisa. Então, a primeira decisão que eu tive ali, quando eu queria fazer algo que o meu órgão não permitia, ao invés de eu fazer e ficar botando advogado, brigando com o órgão, eu pensei, não, então vou sair, vou passar em outro concurso e vou voltar a estudar. E aí eu faço o que eu quiser, né? Eu faço as coisas do jeito correto, né? Sem ninguém, sem ficar preocupado com estar infringindo alguma regra, porque eu gosto de fazer as minhas coisas bem certinhas, assim, eu não gosto de ter essa sensação de que estou fazendo algo errado, né? Por mais que não seja algo errado, mas que não seja bem vista pelo órgão. Então, com pouco tempo de polícia, eu decidi estudar para o Senado Federal. Eu lembro que esse edital, ele foi uma lenga-lenga para sair, né? Ele demorou bastante. Durante o momento eu até desviei de foco, estudei um pouco para Receita Federal, estudei um pouco de Direito Tributário, mas depois quando o concurso esquentou, eu voltei a estudar forte para o Senado e eu estudei bastante, né? Só que eu já tinha uma realidade diferente. Quando eu passei na PRF, quando eu passei na Polícia Federal, eu tinha uma realidade que eu não trabalhava, eu estava na casa dos meus pais, eu tinha todas as vantagens para estudar. Tudo que eu queria para estudar eu tinha à minha disposição. E quando eu estudei para o Senado Federal foi outra história. Eu estava trabalhando todos os dias na polícia, eu trabalhava na escala administrativa, então eu não trabalhava no plantão. Eu já estava casado, já tinha que cuidar da minha própria casa, então já tive mais dificuldades para estudar para concurso. E fiquei um bom tempo aí nessa jornada estudando para o Senado. Fiz muitos simulados, consegui aplicar bem o método 01, me senti até sólido na preparação e fui fazer a prova. Fui fazer a prova do Senado Federal. Durante a prova, foi uma coisa impressionante. Durante a prova, a minha mente tentou me sabotar. Então eu comecei a fazer a prova do Senado, encontrei dificuldade em algumas matérias e algumas coisas que eu estudei não caíram ali na prova, veio um perfil um pouco diferente do que eu esperava no concurso e eu pensei em desistir. No meio da prova eu pensei em levantar e ir embora. Isso é uma coisa de doido, assim, porque é uma atitude totalmente insensata, né? Por que você vai deixar de arriscar ali num concurso público, que você estudou durante um ano, às vezes, para fazer aquela prova ali? O que você ganharia, né, saindo da prova e desistindo no meio dela? Mas acontece que a nossa mente sabota a gente nesses momentos, né, e a gente tem que estar ligado, tem que ter plena consciência de que esse tipo de coisa pode acontecer. Então, durante a prova eu senti uma forte vontade de ir embora, eu cogitei isso, mas aí depois eu voltei, coloquei minha cabeça no lugar e pensei, não faz sentido esse tipo de atitude. Eu vou terminar a prova aqui, e aí, se não for o meu concurso, Brasil, se for o meu concurso, beleza, mas eu vou tentar, eu vou arriscar, eu vim aqui para isso, eu estudei para isso, então eu vou concluir a minha prova, né? Beleza, fiz a prova, fiz as discursivas. Não era uma discursiva comum de área policial, né? Esse era o concurso para policial legislativo, mas a redação dele não era aquela redação padrão, né, que a gente vê em concursos policiais, de 30 linhas, né, argumentativa. Era uma redação que eram duas questões discursivas, né, perguntavam sobre tópicos específicos do edital,
e a banca era FGV. Era uma banca diferente que eu estava acostumado, na época eu estava acostumado só com a banca Sebrasp, né? Então beleza, fiz a minha prova, fiz a discursiva, voltei para casa. Inclusive, se você está curtindo esse vídeo aí, aperta o botão aí de gostei, aí, se inscreve no canal, ajuda bastante. No vídeo passado eu pedi pra gente dar um reforço aí nos inscritos do canal, a gente conseguiu chegar à meta de 10 mil seguidores. Então, muito obrigado aí pela parceria de vocês, o canal tem pouco tempo, cresceu muito rápido. Em questão de 2, 3 meses a gente chegou em 10 mil seguidores, aí, 10 mil concurseiros aí que querem aprimorar, melhorar o jeito de estudar, descobrir técnicas novas, quebrar um pouco do misticismo aí que existe em concurso público, de que só algumas técnicas específicas dão certo. Eu sei que vocês que estão aqui, vocês se identificam pelo menos um pouco com o meu jeito de estudar, com a minha trajetória. Então eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Então eu peço para vocês se inscreverem, para vocês não perderem os próximos vídeos do canal e deixem um like nesse vídeo porque ajuda bastante o produtor de conteúdo aqui, tá bom, pessoal? Então beleza, voltando para a história lá. Eu fiz a prova, voltei para casa, não me senti bem na prova, senti que eu tinha ido mal. Voltei à minha vida normal, né? Na época eu tinha esse concurso como uma meta fim. Eu lembro que eu já estava muito cansado de estudar e principalmente a minha esposa, ela já estava de saco cheio da minha vida de concurseiro. Então eu já estava meio que deixando a desejar com atenção para ela, né? Já estava querendo focar 100% nos meus estudos e a vida de casado não é assim. Então ela já queria mais atenção, queria que a gente fizesse outras coisas juntos e eu estava querendo estudar. Então ela estava um pouco cansada. Então eu tinha prometido para ela, falei, ó, se eu passar nesse concurso do Senado, esse aqui vai ser o último concurso que eu vou fazer. Depois eu vou sossegar, vou aposentar minhas canetas e não vou mexer mais com esse negócio de concurso público. Então eu tinha uma esperança grande nele. Eu tinha a esperança de que esse seria o cargo da minha vida. E realmente é um cargo muito bom, um cargo de policial do Senado Federal, é um cargo que paga mais de 20 mil inicial. Então tem uma escala muito boa, está dentro do Legislativo Federal, que é um dos melhores lugares para você trabalhar. Então ele é um concurso de ponta mesmo. Eu acredito que seja o melhor concurso da área policial. Esse perito ou delegado da Polícia Federal são, na minha opinião, são os melhores concursos da área policial. Então eu fiquei esperando o resultado e saiu o resultado da prova objetiva. Eu lembro que a Carolina concurseira, ela mandou uma mensagem para mim, né? Não sei se vocês conhecem a Carolina concurseira dos flashcards, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, aí 01, saiu o resultado do Senado, estamos na primeira página. Ela tinha ficado, se eu não me engano, na prova objetiva, ela tinha ficado em primeiro ou segundo, alguma coisa assim. E eu estava em 20º, então a gente estava ali na primeira página ali do resultado, show de bola, muito legal, fiquei bem feliz com esse resultado, só que tinha um porém, esse concurso ele foi muito atípico, ele tinha uma prova objetiva que valia 100 pontos e uma prova discursiva que valia 80 pontos, então quase metade da nota do concurso era a prova discursiva, então ali seria um divisor de água, seria uma coisa decisiva, então eu comemorei muito aquele resultado, e fiquei aguardando o resultado da prova discursiva. E aí o tempo foi passando e tudo mais, eu lembro que eu fui viajar para a cidade da minha esposa, que fica em Uruaçu, em Goiás, a gente foi passar o Réveillon lá na casa dos avós dela, e eu lembro que a gente estava na virada ali, no dia 31, a gente tinha ido dormir até cedo lá, que lá não tinha muita coisa para fazer, e eu lembro que eu estava dormindo ali e saiu o resultado da prova discursiva. E eu fui olhar, todo animado, dia 31 de dezembro, né, na virada para o dia 1º do ano, eu olhei aquele resultado ali e a minha nota tinha sido péssima na discursiva, tinha sido péssima. Inclusive, tinha me jogado da posição número 20 para a posição 80, uma coisa do tipo. Então, tinha anulado completamente as minhas chances de ser chamado na primeira turma. Aquilo ali foi um baque muito grande para mim. Eu lembro que eu estava com muita esperança naquele concurso, eu tinha muita chance de passar nele, eu tinha ido bem na discursiva, né? Eu tinha sido o 20º colocado daquele concurso e a discursiva tinha simplesmente me derrubado. E a discursiva derrubou muita gente, teve muita gente boa, né? Muita gente boa que ficou em boas colocações ali na Polícia Federal que reprovou nessa discursiva. Eu, sinceramente, é difícil de reclamar assim, né? Eu acho que o concurseiro ele tem que sempre olhar para o resultado, ao invés de culpar os outros, ele tem que internalizar e pensar o que eu fiz de errado, né? Esse que é assim que você melhora como concurseiro. Mas eu até hoje não consegui entender direito o critério da correção lá da discursiva. Era uma discursiva sobre direitos humanos e uma sobre direito penal. Eu achei que eu tinha ido muito bem na de direito penal e muito mal na de direitos humanos. E acabou que eu fui muito bem na de direitos humanos e muito mal na de direito penal. E isso acabou me derrubando, me tirando várias posições, né? Podia ter sido até pior. Podia ter reprovado na redação. Beleza, recebi esse resultado, não dormi nessa noite.
Eu lembro de ficar muito chateado, não conseguir dormir. Acho que foi o pior ano novo da minha vida esse aí. Voltamos para Brasília, né? Voltamos para minha casa e eu pensei, vou fazer um recurso. Eu até paguei um recurso por fora, né, para um professor, mas sinceramente o recurso que ele fez veio muito ruim. Eu acabei descartando dele e fiz o meu próprio. Tinha muita esperança de que ia reverter essa situação. Fiz muitas orações, fiz novena, queria muito reverter essa situação. Fiz uma novena a São José para tentar vencer aí nesse concurso, para ele conseguir reverter essa situação. Fiz o meu recurso e eu lembro que saiu o resultado do recurso, eu ganhei 0,1 no meu recurso, 0,1 pontos. Ganhei um erro de português que a banca tinha colocado lá, que eu não tinha cometido. E no total, com esse 0,1, não mudou nada na minha posição. Na verdade, eu perdi posições e eu fiquei empatado com mais 5 pessoas com a mesma nota. E como o critério de desempate era a nota da discursiva, eu fiquei em último dessas pessoas. Aquele foi um momento ali que eu fiquei bem chateado, mas eu já tinha encarado esse concurso como uma derrota parcial e eu já estava estudando para outros concursos, já estava estudando para a área de controle. Então, por mais que eu tinha ido mal, eu já tinha reerguido minhas forças e continuado a estudar. Que é isso que a gente precisa fazer como concurseiro, né? A gente sempre vai cair, sempre vai ter um concurso que vai derrubar a gente. Por isso que eu falo, nunca aposte 100% das suas fichas em um concurso só. Eu vejo muito isso com quem estuda para a área policial, falando, não, meu sonho é PF, meu sonho é PRF. Esses dois concursos são a minha vida, eu preciso apostar 100% neles. Mas aí acaba que às vezes a gente escorrega, acontece alguma coisa e você se frustra. Então a gente sempre tem que estar pronto para se reerguer e continuar estudando. E foi isso que eu fiz. Continuei estudando e tudo mais, né, para a área de controle. E eu lembro que foi chamada a primeira turma, chamaram acho que 40 policiais para o curso de formação. Se eu tivesse continuado entre os 20, eu teria sido chamado na primeira turma, mas não fui. Então chamaram a primeira turma, eu já não tinha esperança mesmo, que eu estava na posição número 90 lá, então estaria muito longe de ser chamado, e a posição 90 da ampla concorrência, eu nem era o 90 a ser chamado, né? Ainda tinha que considerar toda a parte de cotas lá. E aí tranquilo, então chamaram a primeira turma, eu fiquei bem chateado, mas eu continuei estudando, continuei erguido. Já estava estudando para a área de controle, chamaram a segunda turma. E quando chamaram essa segunda turma, foi um baque para mim. Porque o que aconteceu? O Senado Federal chamou por volta de 40 pessoas e parou numa posição que só faltava eu para entrar. Então, chamaram 40, eu seria o 41, por exemplo. Então eu lembro que foi uma coisa assim que para mim, eu não sabia o que fazer. Todas as pessoas que estavam empatadas em nota comigo foram para o curso de formação e eu fiquei para trás. Eu não fui. Todas as pessoas que estavam empatadas comigo, com a mesma nota, foram para o curso e eu não consegui para o curso de formação. Aí, tranquilo, eu lembro que eu tinha muita esperança de ser nomeado nesse concurso, eu já conhecia o pessoal dos bastidores, eu tinha quase certeza que eu entraria, mas aí eu não entrei. Mas tranquilo, continuei estudando, continuei empenhado, continuei focado em estudar para outros concursos, para conseguir vencer outras batalhas, né? O concurso praticamente me derrubou, mas eu continuei firme. E nesse meio tempo eu tinha feito concurso da Câmara dos Deputados, tinha feito concurso do Tribunal de Contas, mas ainda não tinha saído nenhum resultado. E eu lembro que passou mais ou menos um mês dessa segunda turma aí do curso de formação e o Senado me ligou. O pessoal da Polícia Legislativa me ligou. Falou, opa, Antônio Pedro, você é o próximo da lista. Teve uma servidora aqui que desistiu do curso de formação e você é o próximo. Eu acredito que você é o próximo. Você consegue fazer os exames médicos até tal data, porque a gente precisa nomear a pessoa rápido para você poder participar do curso de formação ainda. Aí, porque no Senado é diferente, você nomeia a pessoa, ela já entra como servidora e aí ela vai para o curso de formação, ela não entra como meramente aluna, como candidata do concurso. Então eu falei, consigo, eu fui atrás, fiz aquele monte de exame médico, saí naquela correria para conseguir fazer os exames. E aí o meu amigo lá que estava no Senado me ligou e falou assim, ó, quinta-feira sai sua nomeação. Aí eu, beleza. Acordei na quinta-feira, olhei o diário oficial, não estava minha nomeação. Aí eu liguei para ele e falei, e aí, o que aconteceu? Ele, não, a gente teve um problema aqui, sexta-feira vai sair. Beleza. Fiquei lá de quinta para sexta, acordei sexta-feira de manhã,
não saiu meu nome no Diário Oficial. Aí ele falou, não, segunda-feira vai sair sua nomeação. Quando foi segunda-feira, ligaram para mim e falaram assim, olha, teve um problema aqui, teve um outro entendimento do Senado Federal e quem vai ser nomeado não vai ser um candidato da ampla concorrência, vai ser um candidato das cotas. Você não vai ser nomeado agora. E... Antônio? Opa, e aí? Bom dia. Beleza? Bom dia. Bom. Tudo certo, Assis? Gravando um videozinho pro YouTube. Beleza. Valeu. Então eu lembro que naquele momento ali, eu fiquei super chateado. Eu discordo do entendimento do Senado, né, em relação à ordem lá. Eu acredito que era a ordem da ampla concorrência. Houve um problema sobre subjúdice conta para cota, subjúdice não conta para cota. Então, acho que não cabe falar nesse vídeo aqui as razões, né? Mas eu cheguei a fazer o meu recurso, né, administrativo, ele foi indeferido, não deu certo. Aí eu lembro de conversar com a minha esposa e ela falou assim, amor, esse concurso não é para você. Se esse concurso fosse para você, ele já teria dado certo há muito tempo. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa nesse concurso, esse concurso te derrubou. Esse concurso jogou contra você. Esse concurso não é para ser para você. Esse concurso como tribulação. E aí naquele momento ali, eu já tinha feito o concurso do Tribunal de Contas, eu achava que eu estava bem já. E eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa esse negócio para lá, vamos trabalhar aqui com os próximos objetivos. E um mês depois, mais ou menos ali, acredito que foi cerca de um mês depois, o Tribunal de Contas me nomeou como auditor de controle externo. Olha só, o Senado Federal, que foi um concurso que fui tanto atrás desse concurso aí, né? Briguei tanto pela minha nomeação, concurso que tirou minhas noites de sono, tentou me derrubar várias vezes, né? E no final das contas acabou que consegui um concurso muito melhor. Eu acho que hoje o concurso de auditor é muito melhor do que o concurso de policial do Senado, né? E eu lembro que, poxa, eu tinha feito essa novena, né, a São José, pedindo pela minha nomeação no Senado, por reverter essa situação. E eu lembro que eu cheguei a pensar assim, não funcionou, né, minhas orações não deram certo, né? Mas hoje eu percebo que Deus estava preparando para mim uma coisa muito melhor. Então ele estava preparando para mim uma coisa muito melhor. Na época minha esposa estava grávida quando eu fui nomeado. Hoje o nome do meu filho é Bento José. Então eu coloquei esse José no final como homenagem aí a São José, que intercedeu por mim, né? E Deus me deu muito mais do que eu pedi, né? Eu pedi uma coisa, mas ele preparou algo muito melhor para mim. Então, fica essa mensagem aí para você que está enfrentando dificuldade em concurso, né? Que acha que você está sempre batendo na trave, que nunca dá certo. Às vezes, Deus está preparando algo muito melhor para você. Às vezes você está querendo ir por um caminho e Deus sabe que o seu lugar, o que Ele está preparando para você, está em outra direção. Então, você não vai conseguir com os seus objetivos imediatos, mas Ele está preparando uma coisa muito melhor para você no futuro. Basta que você não desista e que você insista nos seus sonhos, tá? Então, é isso, pessoal. Era essa história que eu queria contar para você, né? Para vocês aí. E eu fico muito feliz, né, de vocês estarem participando aqui, de estar comentando no canal. Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e coloquem sempre nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu estou sempre dando uma olhada nos comentários aí para a gente poder fazer o tema do próximo vídeo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, grande abraço e valeu!